2017 começa pra valer na capital federal. Depois de um longo recesso, parlamentares elegeram os presidentes da Câmara e do Senado para os próximos 2 anos. Eleições que ficaram no radar do Planalto, já que são dessas casas que a agenda de reformas na economia depende para sair do papel. Medidas que ganham ainda mais apelo com os números divulgados nos últimos dias. Em 2016, o rombo nas contas públicas ficou em 155,7 bilhões de reais, sem contar os gastos com o pagamento dos juros da dívida pública. O número representa quase 2,5% do PIB brasileiro. É o 3º ano seguido que o governo fecha as contas no vermelho. Grande vitória de Temer no ano passado. A PEC, que passa a limitar os gastos por 20 anos, é vista como um ponto de virada nas finanças, mas depende de outras ações para surtir o efeito esperado. Uma delas é a reforma da Previdência, que já foi enviada ao Congresso e deve ser prioridade nos próximos meses. Mudanças nas legislações trabalhista e tributária também estão no horizonte. A Bolsa Brasileira fechou em alta no mês de janeiro com ganhos acima de 7%, a maior pontuação em 5 anos. Apesar do otimismo do mercado, os brasileiros apontam o desemprego como a maior preocupação do país, segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria. Dados do IBGE apontam para mais de 12 milhões de pessoas sem trabalho no país. Na indústria, a situação também não anima. O setor fechou 2016 com uma queda de 6,6% na produção. Apesar disso, em dezembro, houve avanço de 2,3%, o melhor resultado para o mês desde 2011. Em um cenário tão complicado, o alento é que a inflação começa a dar sinais de controle. A expectativa do Banco Central é de que em 2017 e 2018 ela fique dentro da meta de 4,5%. Para 2019, a projeção é de que a inflação fique na casa dos 3%. Com essa perspectiva, o governo espera que os juros comecem a cair mais rapidamente, incentivando o investimento das empresas e o consumo das famílias. Nas exportações, janeiro trouxe boas notícias ao país. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a balança comercial brasileira registrou um superávit de 2 bilhões e 725 milhões de reais no primeiro mês do ano. Afinal, o que podemos esperar da economia brasileira em 2017? Para responder a essa e outras perguntas, o Canal Livre recebe 2 dos principais especialistas do país. Participam do programa a economista-chefe da XP Investimentos e doutora em economia pela Universidade de São Paulo, Zeina Latif. E o economista Roberto Gianetti, diretor de Relações Internacionais da Fiesp de 2004 a 2013. Ele é o atual presidente da Caduna Consultoria. Boa noite, e para entrevistar a economista Zeina Latif e Roberto Gianetti, também estão comigo na bancada do Canal Livre os jornalistas Fernando Mitre e José Paulo Kupfer. Boa noite aos nossos entrevistados, muito obrigado pela sua presença aqui no Canal Livre. Eu queria começar nosso bate-papo perguntando o seguinte: o discurso otimista em relação a 2017, naquilo em que ele pode ser otimista, vimos aí alguns desses sinais, ele me parece muito mais presente na oratória oficial e numa boa parte da imprensa brasileira. Quando você olha para a realidade ainda que perdura, passados já 8 meses do governo Temer, incluindo o período em que ele não era presidente efetivo, nós temos ainda 12, 13 milhões de desempregados, uma angústia muito grande do setor produtivo, especialmente do setor industrial. O que eu quero saber é o seguinte: o ritmo com que as coisas estão acontecendo permite, de fato, olhar para este ano com algum tipo de entusiasmo, de boa expectativa, ou estamos incorrendo naquele velho hábito brasileiro de
de termos esperança, de sermos otimistas por uma questão de formação? Eu começo? Olha, eu vejo 2017 como um ano de transição, então nesse aspecto é positivo. Eu acho que conseguir encerrar um ciclo recessivo, que na verdade está, né, mais para depressão do que recessão, e começar a economia aos poucos ganhar atração, que eu acho que é o mais razoável de se esperar esse ano, acho que já é uma conquista importante. Não é ainda um ano de colher muitos frutos, e aí tem duas razões para isso. Primeiro, porque o esforço que foi feito no ano passado e que começa a se materializar com queda da inflação, com queda dos juros, o efeito disso na atividade econômica ainda demora um tempo. Então, uma vez que o Banco Central corta juros, o efeito na atividade demora um certo tempo, uns 2 trimestres aí para a gente começar a enxergar. Então, no segundo semestre, a gente começa a colher os frutos disso. A outra questão que torna também um ano de transição é que tem lição de casa ainda a ser feita. O próprio VT colocou ali a questão da reforma da Previdência, que é uma variável, né, que é um avanço muito importante para a gente completar, né, para a gente de fato garantir essa estabilidade macroeconômica, para de fato a gente garantir que a inflação vai continuar bem comportada, que vai ter bastante espaço para o Banco Central cortar juros ao longo do tempo. Então, transição nesses dois sentidos. Tem coisa que demora para maturar e tem tarefa que ainda precisa ser feita. O Echá, eu acho o seguinte, eu começaria lembrando uma frase de Lord Keynes, que dizia que no longo prazo estaríamos todos mortos. Portanto, é preciso pensar no curto, e eu diria até no curtíssimo prazo. Porque tudo isso que está sendo feito, e todos os indicadores positivos que já foram aqui colocados, a inflação está baixando, os juros estão baixando, há um certo nível de confiança sendo recuperado, as reformas, tanto do limite de gastos, quanto a proposta de reforma da Previdência já estão aí, acho que é fundamental. Tudo isso é importante, mas não resolve o problema dos 12,5 milhões de trabalhadores hoje sem emprego e que precisam pagar aluguel, escola dos filhos, remédio, etc, etc. Quanto tempo vai demorar para a economia retomar o emprego e retomar a renda? E a economia tem uma coisa perversa, que ela é retroalimentadora. No momento em que ainda não há uma recuperação do consumo, que a renda das famílias ainda está bastante deprimida. Então, a confiança de consumir não me parece que surgiu ainda. E não havendo consumo, você não tem produção, não tem renda e assim o ciclo continua na espiral recessiva. Portanto, é importante que, além das reformas e tudo isso, se tomem medidas complementares de curto prazo. Por exemplo, só para rapidamente colocar o tema, cadê os investimentos em infraestrutura? Cadê as soluções para o investimento em infraestrutura, melhoria do ambiente regulatório, seguro de risco cambial, que poderiam estar sendo tomadas? Cadê o ânimo exportador para usar 40% da capacidade ociosa da indústria e os 12 milhões de desempregados para produzir, para exportar mais produto manufaturado? Esse resultado é de commodity. Ótimo, maravilha para a balança comercial. Mas não representa para a indústria nenhum alívio, que acabou de anunciar também 6,6% de queda no ano. É um nível, assim, histórico de baixa. Aliás, o anterior foi maior ainda, foi 8,3%, 2015. A indústria perdeu nos últimos 3 anos quase 20%. E tem 40% de capacidade ociosa. 16,9%. Pois é. Então, sabe, dizer que isso não tem nada a ser feito no curto prazo, eu acho que é falta de imaginação. Eu queria perguntar mais para a Zeina o seguinte... Ela, pelo que ela escreve, pelo tipo de pensamento do qual ela faz parte, há um otimismo maior nesse começo do ano que, de certa maneira, parece que os gatos escaldados não estão com medo da água fria, porque no final do ano passado também houve esse otimismo. Aquele boletim Focus que dá as projeções do mercado para a economia partiu de 0,24% de crescimento do PIB em 2017, em abril, quando começou o processo do impeachment, e chegou a 1,34% em setembro. E o governo projetou 1,6%. Esse 1,6%, aliás, está
no orçamento vai ter que ser revisto, porque 1,6 é meio difícil. Enfim, resumindo, há forças favoráveis e há forças que seguram desemprego, um endividamento ainda muito elevado de famílias e empresas. Então, a coisa está, se você põe na balança, o otimismo deveria ser um pouco moderado. Quero perguntar o seguinte, semana passada, o Banco Itaú divulgou uma projeção de crescimento este ano de 1%. É um grande banco, tem uma grande equipe de economistas, e o Bradesco, idem, uma projeção de 0,3%. Quem está certo? Olha, eu tenho trabalhado, quer dizer, as minhas projeções já há um bocado de tempo, não é de agora não. A projeção para esse ano algo entre 0,5%. Né? Então eu não vejo otimismo. Eu acho que um país que teve uma depressão de 7%, crescer meio, né? no meu limite aí da minha projeção, eu não vejo nenhum otimismo. A outra coisa é que tem muitos riscos, sim. Tem riscos concretos da gente não ter uma reforma da Previdência à altura do desafio do país. Tem um risco muito óbvio, que é da crise dos estados, inclusive com repercussões para a sociedade. A gente está falando, né, de empresas enfrentando dificuldades financeiras, a gente está falando de chefes de família perdendo emprego, algo que a gente não via no Brasil. Então, não acho que existe espaço para otimismo. O tom que eu colocaria como positivo, como construtivo nessa história é o seguinte: nós fizemos muitas bobagens nos últimos anos. E o que essa recessão, ela foi fruto de muitos equívocos seguidos de política econômica a partir da entrada do ministro Mantega. Isso não sai barato. Então, na hora que você começa a arrumar, a minha aposta é que isso tem um poder, né? A gente pode se surpreender com a capacidade de reação na economia, ainda que não este ano. Quer dizer, você trazer racionalidade para bancos públicos, para empresas estatais, Petrobras, você ter uma política fiscal mais cuidadosa. E mais do que isso, porque houve até num primeiro momento ali, no início do segundo mandato da Dilma, um esforço para fazer ajuste fiscal, mas incompleto, sem tocar naquilo que era essencial, que são reformas estruturais. Agora a gente tem a agenda estrutural. Pode criticar que tem que fazer ajuste daqui, faz parte do jogo democrático, é absolutamente saudável. Mas o fato é que a gente tem uma agenda clara. Eu acho que a gente pode se surpreender com o efeito dessa estabilização macro, do quanto isso pode trazer de volta cíclica, de crescimento, de redução de taxa de juros neutra. Eu concordo com a análise do Ilan Goldfein, presidente do Banco Central. Eu acho que, de repente, a gente pode se surpreender com o que vem pela frente. E um ponto que eu acho essencial é o seguinte: arrumar a macroeconomia, você abre a agenda para discutir a tal microeconomia, porque sem a macro estabilizada é muito difícil você implementar políticas públicas do lado microeconômico. É o que eu queria perguntar, quer dizer, nós estamos vendo hoje o que há muito tempo não se vê no Brasil, o diagnóstico correto, tá certo? Um diagnóstico correto e já alguns passos importantes dados. Eu acho que o teto, a PEC do teto, por exemplo, ela é muito importante. Fundamental. Ela não é suficiente, mas ela é fundamental. É um primeiro passo, eu diria até histórico. Claro, histórico. Não é? E agora, politicamente, e essa é a minha pergunta, parece que há uma consciência de que não dá mais para segurar as coisas do jeito que estão. No Congresso, acredita-se que, pelo menos do ponto de vista da posição das lideranças, há um reconhecimento que é preciso fazer essa reforma. E aí a minha pergunta: isto já não está criando uma confiança na área empresarial? A confiança é uma coisa que desapareceu faz tempo, agora ela está voltando. Isso em economia é fundamental também. Sim, então eu pergunto, aqueles 40% de capacidade ociosa, a confiança que está voltando, o diagnóstico correto, os juros caindo, a inflação sob controle, isso não é concretamente um caminho que permite apostar em alguma coisa? Não há dúvida que, do ponto de vista macroeconômico, eu acho que a Zena falou muito bem, quer dizer, se começa a ter uma confiança de que nós estamos indo no caminho certo. Baixa de juros, um combate fiscal bastante rigoroso, mudança de várias legislações, a da Previdência, a trabalhista, que vão melhorar o ambiente de negócio, e o empresário enxerga e acredita nisso.
acho que vai realmente Já melhorar. existe isso, Já. o empresário está acreditando. Mas não basta, na minha Claro, opinião, claro, não basta. claro. Porque ainda a nível real, concreto, ele chega no fim do mês, não tem dinheiro para pagar os impostos, a folha de pagamentos, o crédito está caro. O ele juro. não- o juro e o crédito. Ele não consegue mais crédito em banco. Os bancos pararam de emprestar. Emprestam de forma muito seletiva. Por quê? Não só o nível de inadimplência estava alto, como também eles passaram a ter menos disposição de ofertar crédito diante do risco da crise. Quer dizer, professor, a transição, será, considera esse ano o ano da transição, a transição promete aí meses muito difíceis. Não, na verdade, desculpe, a expressão ano de transição foi sua. Dela, né? É, dela, Não. pois é. O Mas eu professor também. considera, pelo que eu entendi, um ano de expectativa De Não, mas a minha transição, pergunta mas mais ainda premente, é né? de uma transição, mas ainda é de uma crise latente muito forte. Porque nós achar que a crise está superada ou está resolvida, não está. Ela está incipientemente. Exatamente. Ela não tá Eu pergunto à professora que usou a expressão ano de transição, pergunto isso. Essa transição está aí pautando meses muito difíceis. E quando é que a senhora acha que o crescimento vai começar a dar sinais? Olha, o processo, o ciclo de corte de juros, ele é importante. Não é isso que vai fazer a gente crescer no longo prazo, não é isso que vai fazer o Brasil ficar rico. Mas é uma condição fundamental. Mas agora, para esta volta cíclica, é uma condição fundamental. Aliás, é basicamente a única coisa que a gente tem na mão. E a política monetária funciona. A gente tem níveis de aperto monetário bem elevados, não à toa, né? A inflação estava ali explodindo, então é claro que o Banco Central teve que fazer o seu trabalho, começou com o Tombini, depois a persistência do Ilan, mas é claro que tem um custo isso, tem um custo, você de fato agrava o quadro econômico, que era inevitável, mas enfim, o remédio tem também as suas consequências. Então, conseguir destravar os juros, eu acho uma contribuição importante. Agora, eu absolutamente concordo com o Roberto, que é o seguinte, a gente está falando de um quadro de muita fragilidade financeira das empresas. Então, há muitas dúvidas ainda se aquilo que a gente está projetando nos modelos, a gente vai poder de fato confiar, porque a gente está falando de empresas que precisam desalavancar, a gente está falando de empresas que estão tendo dificuldade de acesso ao crédito, e esse período de cura, né, de cicatrização de feridas, a gente ainda tem uma certa insegurança aí do qual o tamanho, qual a tempo vai durar duração, exatamente. No mínimo o eu primeiro queria- semestre.